Versículo bastante conhecido por todos nós, que diz assim: e não vos moldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fecha teus olhos, vamos pedir que o Espírito Santo fale ao nosso coração, que Ele ministre nas nossas vidas tudo aquilo que nós precisamos ser ministrado através da sua santa palavra. Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar. Nós pedimos que o Senhor esteja falando com cada um de nós. Deus, nos dá ensinamentos para que nós possamos decretar. Nós estamos crendo que esse ano é o ano dos céus abertos, e estamos crendo, meu Deus, que algo poderoso, algo maravilhoso, algo grandioso será desatado nas nossas vidas. Para isso, abrimos o nosso coração para receber ensinamentos que vêm dos céus, para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para todos nós, em nome de Jesus. Amém. E todos digam amém, Jesus. Sente-se, queridos. Nós estamos falando sobre decretos, sobre declarações poderosas, e para que a gente viva debaixo dessas declarações, para que a gente viva debaixo daquilo que Deus está trazendo para esse tempo, é necessário nós abrirmos a nossa mente, para a gente entender algumas coisas. Por que eu estou falando abrir a nossa mente? Porque às vezes exatamente aquilo contra o qual nós lutamos, aquilo que pensamos estar tentando nos colocar para baixo, representa na verdade a mão de Deus tentando nos impulsionar na direção de um novo tempo. Deixa eu voltar com esse entendimento. Sabe aquelas coisas que você pensa que está contra você? Sabe aquelas coisas que se levantam e você pensa que aquilo está te jogando para baixo? De repente Deus está usando estas situações para que você redirecione vida. E nós só redirecionamos as nossas vidas quando começa a acontecer algumas coisas nas quais nós não gostaríamos que estivesse acontecendo. E muitas vezes nós achamos que estamos sendo prejudicados, mas você precisa entender que tem coisas que Deus vai permitir que chegue na nossa vida para trazer um novo direcionamento, para que você saia do campo dos sonhos e vá para o campo das realizações. Da onde nós devemos sair? Do campo dos sonhos. Tem pessoas que sonham. Se eu perguntar aqui para vocês, quem tem sonhos? 99,9% de vocês vai levantar as mãos e dizer: eu tenho um sonho. Porque nós nascemos para sonhar, mas é necessário a gente entender algumas coisas, que de repente, para a gente realizar aquilo que Deus às vezes colocou no nosso coração, Deus vai precisar nos reposicionar, nos redirecionar. E muitas vezes o caminho que Deus vai te levar é totalmente diferente do caminho do qual você estava trilhando.
De repente você tem um sonho, mas você tem um caminho totalmente diferente do caminho que vai te levar a esse sonho. Vamos olhar para a Bíblia. Lembra de José? José tinha um grande sonho. O sonho de José foi dado por Deus, sim ou não? Quem acredita que o sonho de José foi dado por Deus? Todos acreditam, eu também acredito. Foi dado por Deus. O próprio Deus colocou sonhos dentro do coração de José. Só que quando Deus olhou para José, Deus viu que teria que trabalhar na vida de José, para que aqueles sonhos se tornassem verdade na sua vida. E qual foi o início do sonho de José? O início do sonho de José começou com uma traição. Sim ou não? A própria família traiu José. Calma aí, José não tinha sonhos? Como é que pode então começar totalmente inverso? Como é que pode começar totalmente diferente? É que às vezes as grandes soluções da nossa vida vêm muitas vezes em forma de problemas. Vamos voltar com esse entendimento? Às vezes as grandes soluções da nossa vida vêm em forma de problema. Os problemas muitas vezes direcionam as nossas vidas. De repente você está vivendo algumas situações que aconteceram, que te trouxeram até onde você está exatamente por causa de um problema, exatamente por causa de uma dificuldade. Então notem, José, ele tem um grande sonho, mas Deus precisa trabalhar, precisa redirecionar a sua vida. Porque geralmente, amados, os nossos maiores sonhos estão fora da nossa área de conforto. Diga assim: os meus maiores sonhos, repete, os meus maiores sonhos geralmente estão fora da minha área de conforto. Por que eu estou dizendo isso? Porque a tua área de conforto faz você ser exatamente como você está sendo. Não será diferente do que você foi até agora. Mas se nós queremos crescer, se nós queremos romper, se nós queremos ser diferente do que a gente foi até agora, a gente entende que uma nova perspectiva precisa ser criada. Um novo caminho precisa ser traçado. Agora, para que a gente viva esse novo caminho, a gente só vai conseguir se a gente permitir que a nossa mente seja trabalhada. Se a gente não conseguir abrir a mente para aquilo que Deus tem, geralmente a grande maioria vai de agora até o final da sua vida na linha da mediocridade. Vocês sabiam disso? Porque ninguém gosta de desconforto. Alguém gosta de ficar desconfortável? Ninguém? Mas você sabia que o crescimento acontece no meio do desconforto? É exatamente, se você não se desafiar, você nunca vai crescer. Então muitas vezes Deus vai te levar para essa linha de desconforto. Por que Ele vai te levar? Porque Ele quer te impulsionar numa nova direção. Então, se mesmo você orando, mesmo você buscando, porque eu creio que eu esteja falando aqui com pessoas de Deus, mesmo você acreditando, usando muito fé, e as coisas continuam ruins, aspas, as coisas continuam não mudando, geralmente quando isso acontece, é porque Deus quer dar um novo rumo para a sua vida. Deus vai nos tirar de situações confortáveis e vai nos colocar em situações desafiadoras. Na realidade, amados, a vida é um desafio.
Você acredita que a vida é um desafio? Quem não se desafia não vive. Então, quando você olha para a tua vida, você tem se desafiado? Ou você simplesmente tem se acomodado em algumas situações? Situações essa que não é o que você quer, porque você tem medo de se desafiar, você tem medo de buscar novas coisas, logo você então recua e fica numa área de conforto. Esta área de conforto não te destrói, porém não te leva a lugares altos. Então, às vezes é necessário nós mudarmos a nossa mente concernente a isso. E isso pode ser desagradável, mas Deus o ama. Ele o ama demais para simplesmente deixar você aonde você está. Eu, como pastor, como líder, como ensinador de lideranças, já vi muita gente de grande potencial viver o resto dos seus dias no nível da mediocridade, simplesmente porque ele nunca se permitiu ser desafiado. Então entenda que assim como Deus pode abrir portas sobrenaturalmente, às vezes Ele também pode fechá-las. Entenda, o mesmo Deus que abre portas é o mesmo Deus que também pode fechá-las. E aí vai um entendimento. Não importa se a porta está se abrindo ou se fechando, o importante é quem está fazendo isto. Entende? Porque às vezes as portas, as coisas não funcionam na nossa vida por desobediência. A gente não quer entender, a gente desobedece a Deus e algumas coisas acontecem na nossa vida simplesmente porque nós saímos do nível da obediência. Agora, quando você está vivendo debaixo de obediência e algumas coisas não estão funcionando, lembre-se, é Deus trabalhando e redirecionando algumas coisas na tua vida. As coisas estão funcionando, amém, Deus está dizendo para você, sinal verde, vai por aí. As coisas não estão funcionando, Deus diz, calma, espera um pouco. Não é esse caminho, não é essa direção. Então, amados, nós precisamos entender que nada acontece por acaso. Deus sempre está dirigindo os nossos passos. Tudo que nós fazemos, nós precisamos ter esse entendimento. É Deus que está me dirigindo. Isso significa algumas coisas que eu vou falar para vocês, contundentes aqui. Se algum amigo, quem tem amigos aqui? Quem tem amigos? Sejam sinceros. Tem amigos? Não estou perguntando quantos, porque amigos verdadeiros são poucos. Quem tem amigos? Se algum dia este amigo que você considera seu amigo lhe fizer algo mal, você vai ficar bem ou você vai ficar todo ruim? Quem vai ficar mal? Normal. É o teu amigo. E geralmente a gente não espera coisas ruins de pessoas que a gente considera amigos. E de repente, se esse algo inesperado acontecer e você vir perder um ente querido, isso é algo bom ou ruim? Olhando pelo âmbito do sofrimento, a gente vai dizer, é algo ruim. Nós precisamos entender que algumas coisas redirecionam as nossas vidas. Algumas coisas nos levam a pensar em algumas questões, e você pode aceitar essa mudança, e Deus irá usá-la para levá-lo muitas vezes a um nível mais alto.
ou você pode resistir a ela e acabar se tornando alguém que está estagnado e se contentando com a mediocridade. Tem pessoas que se abraçam naquilo que deu errado, de tal maneira que a vida para, e quando a vida para, tudo que tiver conectado a você para. Vamos voltar nesse entendimento, porque cada um de nós, amados, nós temos coisas conectadas a nós, sim ou não? Nós temos pessoas, temos famílias, temos muitas coisas ligadas a nós. Você já parou para pensar que se você parasse, quantas coisas parariam também? Já parou para pensar? Se eu parar, quantas coisas vão parar? Essas coisas são as coisas que são conectadas a você. Ninguém nessa vida, amados, não faz girar uma grande roldana de coisas que estão conectadas a nós. Por isso eu digo que quando a tua mente se liberta, tudo aquilo que está conectado a você se liberta também. Quando a tua mente está escravizada e você estagna, tudo aquilo que está ligado a você se estagna também. Para também. Quantas vezes uma família tem um grande potencial, mas não cresce, não rompe por causa da cabeça dura de um pai? Quantas empresas têm um potencial para crescer e romper, mas não cresce por causa da cabeça dura de um patrão? Não é assim que acontece muitas vezes? Eu assisti há algum tempo atrás um filme muito legal, se você puder assistir, sobre como começou o McDonald's. É incrível a história, amados. É muito interessante a visão, o entendimento, porque os donos do McDonald's, os verdadeiros donos, tinham um excelente produto, mas não tinham mentalidade de crescimento. Olha aqui, amados, o que eu estou dizendo? Se eu não me engano, é Fome de Poder o filme. Procura lá que você vai achar. É um excelente filme para você pensar sobre visão de crescimento. Não adianta você ser bom em algo. Não adianta você ter uma capacitação formidável, extraordinária, se você não ter uma mentalidade de crescimento. Vamos falar a primeira verdade dessa noite? Levante a tua mão, levante a tua cabeça, diga: Deus, mais forte, olha lá para cima e diga: Deus, me dá uma visão de crescimento. Repete isso. Mais uma vez. Amém? Você sabe o que você está pedindo? Sabe o que você está pedindo? Problema. Eu sei que vocês não orariam dizendo: Deus, me dá um grande problema. Eu sei que vocês jamais orariam dizendo: Deus, eu preciso de um problema. Mas às vezes você pede crescimento e Deus te dá um problema. Porque você é notado, amados, pelos problemas que você resolve. Você entende isso? Então um grande problema é um grande crescimento. Olha o tamanho dos teus problemas e você vai enxergar o tamanho do teu futuro. Você precisa entender isto, que quando você vai galgando algumas coisas, hoje eu ainda falava com a minha filha, e eu, sabe como é que é você discipular filhos em casa, né? Coloque a mesa. Sempre eu falei: eu gostaria de ter o problema que você tem, arrumar uma mesa. Eu falei: enquanto você tiver só o teu problema for arrumar uma mesa, você ainda não cresceu.
tamanho dos teus problemas define se você está crescendo ou não. Então vamos orar, certo? Levante a mão de novo, agora com coragem. Diga assim: Deus, me dá um grande problema. Repete. Mais uma vez. Mas eu não quero ninguém chorando, hein? Entenda que o mesmo Deus que te dá um grande problema, Ele já tem a solução. Amém? Não tenha medo de enfrentar problemas, amados. Não tenha medo de enfrentar dificuldades. Sempre que Deus te levar a um grande problema, Ele está te levando a uma grande coisa, um grande crescimento, um grande rompimento que você ainda não experimentou. Então dá uma olhada se os teus problemas aumentaram do ano passado para cá. Sim, pastor, aumentou. Glória a Deus. Você está crescendo de nível. Isso é importante. Amém? Grandes responsabilidades trazem grandes problemas. É assim que funciona. Daqui a pouco o André vai casar a filha, né, André? Eu tenho certeza que você vai tirar um pedaço do teu problema e vai passar para o colo daquele que está ali sentado, né? Não é assim? Por quê? Porque você não ama? Não, porque você quer que eles cresçam, né? Então todo pai que pega os filhos e permite que eles tenham problemas, ele está permitindo que eles cresçam, porque os problemas denotam as responsabilidades que nós vamos assumindo. Então quando você olha para os teus problemas, você fica desesperado, você fica dizendo: ai, Deus me livra do problema. Se Deus te livrar de determinados problemas, você não rompe, você não cresce. Então, para que isso aconteça, você pare de ter medo dos seus problemas, você precisa estar aberto a mudanças. Se você não tiver aberto a mudanças, você vai ter os problemas contra você. Mas se você tiver uma mente transformada, você vai ter os problemas ao teu favor. Lembra lá o povo de Israel quando saiu do Egito? Eles começaram a lidar com grandes problemas, com grandes dificuldades. Eles começaram a enfrentar inimigos que eles nunca tinham enfrentado. Eles começaram a passar por situações que eles nunca tinham passado. E quando isto começou a acontecer, eles não viram um Deus modelando eles para coisas grandes, mas eles viram um Deus que estava contra eles. E então, depois de um determinado período de eles caminhar com Deus, eles estavam implorando para voltar para o lugar de escravidão que eles sempre estiveram. Por quê? Porque a mente não estava aberta para mudanças. Entende? Deus estava levando eles para um caminho de crescimento como eles nunca tinham vivido. Deus estava levando eles para uma terra extraordinária, onde eles podiam viver os melhores tempos das suas vidas. Mas quando eles viram o caminho das dificuldades, quando eles viram o caminho das lutas, das adversidades, eles começaram a dizer para Moisés: por que nos tiraste do Egito para a gente morrer aqui no deserto? E aí sabe o que eles falaram? Ai, que saudade dos pepinos e das cebolas do Egito. O que te faz você olhar para trás e ter saudade dos velhos tempos? Coisas medíocres como cebolas e pepinos? Tem um irmão abençoado aí, diga: irmão, esquece as cebolas e pepinos do tempo do Egito.
Olha a saudade dos caras. Notem, eles não tinham saudade porque eles eram livres, eles não tinham saudade porque eles eram grandes, eles não tinham saudade porque eles tinham perspectivas de futuro, mas eles tinham saudade de coisas pequenas e medíocres que os prendiam a uma velha vida de mediocridade. Isto não é para você, meu irmão. Você precisa mudar essa mente. Você precisa mudar a tua cabeça, mas isso só vai acontecer se você estiver aberto a mudanças. Quem está aberto a mudanças nesses tempos? Você tem me ouvido neste lugar? Então vamos levantar a mão, vamos falar mais uma verdade? Então diga assim: Deus, eu estou aberto a mudanças. Repete isso. Mais uma vez. Amém. Então se permita ser trabalhado, ser mudado, porque pode parecer negativo à primeira vista, mas lembre-se de que Deus não permitiria que as coisas mudassem se Ele não tivesse um propósito nisso. As mudanças que estão ocorrendo na tua vida, existe um propósito, e Deus muitas vezes vai usar essas mudanças para desafiá-lo, para impulsioná-lo constantemente na direção de uma nova dimensão, de um novo tempo. Talvez você está aqui me ouvindo e você esteja vivendo em uma situação perfeitamente confortável nos últimos anos, mas quando menos esperar, você verá as coisas se moverem, você verá as coisas começarem a mudar, mas não veja as mudanças de maneira negativa, não veja, a proa ainda estaria ali se você não mudasse a tua mente. Talvez você pensasse que continuaria num trabalho de 20 anos, de repente você é mandado embora, de repente por algum motivo as pessoas que estavam apoiando você deixam de apoiar, e você diz: meu Deus, o que está acontecendo? Pastor, ora por mim. Não são poucas as pessoas todos os dias que vêm aqui e dizem: pastor, orem por mim que eu estou sendo perseguido no meu trabalho. Ei, irmão, quanto tempo você trabalha? 10 anos. Você já foi perseguido alguma vez? Não, nunca fui. 10 anos. Então entenda, amados, que às vezes o crescimento está vindo em forma de problema, o redirecionamento está vindo em forma de um desconforto. O fato é que às vezes parece que cada dia é uma dura batalha. E o que é isso? É Deus movendo as coisas que parecem lutas, mas não são. E nessas horas é fácil a gente se tornar negativo, é fácil a gente se tornar amargo, e a gente ficar perguntando: Deus, por que isso está acontecendo? Eu pensei, Senhor, que eu tinha a sua bênção, eu pensei que eu tinha o seu favor, mas uma maneira muito melhor de lidar com a situação é simplesmente manter-se aberto e saber que Deus continua no controle. Isso. Você já viu aquela velha palavra que a gente diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Pare de tentar dirigir a tua própria vida, meu irmão. Senta no lado do caroneiro e descansa. Deixa Deus dirigir. Você já dirigiu com alguém que desconfia que você não dirige bem? Quem já dirigiu? É bom? Aquela pessoa não fica dando palpite para você toda hora, né? Cuidado, ó o carro, ó, cuidado, né? E quando isso acontece lá em casa, porque nós dois somos motoristas e do bom, sabe o que eu faço? Eu brinco.
Pega o volante você. Muitas vezes nós fazemos isso com Deus. Nós estamos permitindo que Deus dirija, mas toda hora a gente está dizendo: oh Deus, como é que é? Não é por aí, Senhor, cuidado, Senhor, eu vou sofrer aqui, cuidado, Senhor, as coisas não estão funcionando. Não é assim que a gente age muitas vezes. Entregar é descansar, irmão, é você deitar e dormir. Eu lembro-me quando eu viajava, risquei o estado de fora a fora por muitos anos, e eu tinha um amigo meu que viajava juntamente comigo, e depois das conferências nós virávamos madrugada. Sabe o que eu fazia depois das conferências? Eu levava um travesseiro, e eu colocava um travesseiro aqui e dizia assim: se vira aí, Deus te abençoe, boa viagem. Dormia. Por que eu dormia? Porque eu confiava. Quando você confia em quem está dirigindo todas as coisas, você descansa. Vamos falar mais uma verdade? Levante a sua mão. Eu sei que é difícil. Diga: Senhor, me ensina a descansar em Ti. Repete. Mais uma vez. Senhor, me ensina a descansar. Descansa, meu irmão. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ele está no controle. Se você aceitar essa mudança, os ventos que você pensou que iriam derrotá-lo irão, na verdade, impulsioná-lo na direção do seu destino. Entenda isso. Lembra lá, os discípulos estão desesperados, parece que o próprio Deus estava com ele, mas quando a gente retrocede um pouco na história, você vai ver que o próprio Deus enviou eles. Foi Jesus que mandou eles entrar naquele mar, e eles fazem exatamente o que Jesus lhe pede. De repente levanta uma tempestade. Você já esteve em tempestades fazendo a vontade de Deus? Que você se angustia: Deus, mas não foi o Senhor que mandou? Por que essa tempestade está se levantando contra mim, se eu estou lhe obedecendo? Como é que pode? Os discípulos estavam desesperados por causa disso. Mas entenda, amados, que toda a tempestade que Deus permitiu que você entrasse está sob o controle dele. Essas tempestades jamais terão o poder de te matar, de te destruir. Todas essas tempestades que foram impulsionadas pelo próprio Deus, elas vêm para te ensinar a você conhecer algumas coisas que você não conheceria se você não estivesse em uma tempestade. Entenda, queridos, que as maiores experiências da nossa vida acontecem dentro de uma tempestade. Acontece dentro de uma situação que o próprio Deus permitiu que chegasse até a nossa vida. Lembra, os próprios discípulos viram Jesus vindo por cima da água, se assustaram. Por que eles se assustaram? Eles gritaram: é um fantasma. Porque dificilmente a gente conhece Deus no meio de uma tempestade. Dificilmente a gente consegue identificar que Deus está ali no controle de todas as coisas. Geralmente a gente está assustado, a gente não consegue ver uma saída, a gente não consegue ver uma solução, e a gente está desesperado, e o desespero cega. E ali eles tiveram a maior experiência da vida deles. Lembram? Pedro teve uma experiência extraordinária, andou por sobre a água, e depois que Jesus entrou no barco, a Bíblia diz que a tempestade se acalmou. Então fica tranquilo, irmão, você está debaixo de direcionamento de Deus. Não importa como está o tempo, não importa se Deus permitiu que você estivesse vivendo uma tempestade, mesmo estando debaixo de direcionamento de Deus, lembre-se, Ele vai fazer você ter experiências extraordinárias ainda no meio dessa tempestade. Note, as experiências não aconteceram depois que a tempestade parou. Notaram? As grandes experiências naquela noite aconteceram em meio à tempestade. Vamos falar essa verdade? Levante a mão. Diga: Deus,
Me ensina a confiar, mesmo que eu esteja no meio de uma tempestade. Repete isso. Mais uma vez. Amém? Então, amados, muitas vezes a gente não quer que o barco comece a balançar. E é por isso que muitas vezes, escutem, Deus vira o barco. Às vezes Deus vai virar o teu barco para que você saia de onde você está, para que você se movimente, para que você siga em frente. Não é porque Ele é mau, nem porque Ele está tentando tornar a sua vida infeliz, mas porque Ele tem um grande desejo de vê-lo atingir o seu pleno potencial. Então, às vezes, Deus precisa sim virar a nossa cabeça para baixo. Então, não lute contra a mudança. Aceite-a e você vai entrar na plenitude do que Deus tem reservado para você e também para aqueles que estão ligados a você.